Graça e paz. Vamos abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Dele diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, que prometeu que voltaria para buscar e arrebatar para si mesmo aqueles que ele comprou com o seu sangue, de todas as tribos, nações e povos. A qualquer momento o Senhor Jesus voltará para buscar aquelas pessoas que creem que com ele morreram e ressuscitaram. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Este texto fala da primeira vinda de Jesus e também da segunda vinda de Jesus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Jesus veio da primeira vez para tirar o pecado. Cristo fez um sacrifício de uma vez para sempre, e com esse sacrifício tirou o pecado de nós de uma vez para sempre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 19. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. O primeiro texto disse que Jesus tira o pecado. Está no singular e se refere à natureza da pessoa, à natureza do pecado. O segundo texto diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Pecados é a produção da velha natureza. São os frutos da velha natureza. Assim,
Jesus cumpriu a palavra de Deus que diz: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias capítulo 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Gostaria que você prestasse bem atenção no que a palavra de Deus nos disse. Tem aí uma promessa de Deus: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Iniquidade aqui também está no singular e se refere à natureza. Jesus é aquele que veio para tirar a iniquidade de nós, tirar o pecado do nosso interior, do mundo. E Ele fez isto em um só dia. Tirarei a iniquidade desta terra, do mundo, num só dia. Que dia foi este? Foi o dia que Jesus Cristo foi levantado da terra sobre a cruz e nos atraiu a Ele. Ele nos atraiu a Ele. Todos nós. E nos levou a morrer com Ele para o pecado. Assim, Ele tirou o pecado, a iniquidade da terra em um só dia. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6:6. Você vê, Jesus removeu a iniquidade, tirou o pecado e os pecados e aniquilou-os pelo sacrifício de si mesmo. Creia na palavra de Deus, pois tudo aquilo que Deus fez por nós é para que seja crido e experimentado por cada um de nós. Muitos cristãos vivem uma vida medíocre e derrotada no pecado, porque falta-lhes a experiência de morte e ressurreição com Cristo. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade, mas no fato de que estamos mortos em Cristo, e Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo não apenas carregou em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, como também nos fez morrer nele e com ele para o pecado. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados e nos fez morrer para o pecado, trazendo-nos uma libertação total. Na cruz, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou os meus pecados
e também tirou o meu pecado. Na ressurreição, Jesus Cristo é o Filho de Deus que vive em mim a sua vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Não precisamos mais ter sacrifícios, porque Cristo não só tirou o pecado, como também nos crucificou para o pecado e nos proveu de recursos para não continuarmos mais servindo ao pecado. Agora Cristo está em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo. Mas Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28, foi o texto que o irmão leu agora há pouco. Cristo aparecerá sem pecado. Preste atenção. A segunda vinda dele agora. Cristo aparecerá sem pecado, porque ele já resolveu na sua primeira vinda neste mundo, nesta terra, a questão do pecado na vida dos que creem nele. Se você não crê, então a história é diferente. Cristo retornará não para tratar dos nossos pecados, isso ele já fez quando morreu na cruz por nós. Nos fez morrer com ele para o pecado, ressuscitou, nós fomos ressuscitados por Deus juntamente com ele, e ele vive em nós a sua vida justa e santa. Agora Cristo virá buscar aquelas pessoas que ele salvou do pecado por meio da sua morte e ressurreição. Quem não está salvo do pecado por meio da nossa morte com Cristo na cruz e ressurreição, e a vida dele em nós se manifestando, você não subirá. Não subirá. O apóstolo Pedro, falando da vinda do Senhor, segunda vinda, faz uma advertência muito séria. Procurai que dele sejais achados, encontrados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, que também já foi lido o texto para nós no início. Que sejais encontrados por ele sem mácula, em paz, e livres de culpas diante dele, imaculados, imaculados. Procurai que sejais achados imaculados, irrepreensíveis,
em paz. Imaculados. O que significa imaculado? Nem preciso definir. Você sabe o que é uma coisa imaculada. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre de sujeira e de impureza, livre do pecado, irrepreensível, significa inculpável, alguém em que não se pode achar culpa de pecado diante de Deus, porque Ele tirou o pecado, tirou os pecados em paz. O que é paz? Paz é o efeito da justiça de Deus. Isaías capítulo 32, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança. A paz resulta da nossa morte com Cristo e da sua presença viva no nosso interior, porque a justiça de Deus tem a ver com a cruz, tem a ver com a nossa morte com Cristo. Então a paz resulta da nossa morte com Cristo e da presença viva do Senhor no nosso interior. Pensando bem no que Pedro disse para nós, só tem uma chance de Jesus nos achar assim, se Ele mesmo for a nossa vida. Senão não tem jeito. Mas a ideia do Evangelho é exatamente esta: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo em mim. É a condição que Ele quer nos encontrar quando Ele voltar para nos buscar, nos arrebatar para si mesmo. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Esse é o tipo de pessoa que devemos ser. É para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. A qualquer momento o Senhor Jesus voltará para buscar e arrebatar os seus. E depois disto, o que restará para este mundo é a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição,
como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não é a igreja de Cristo que está dizendo paz e segurança. É o mundo. Quem são esses que estão falando de paz? A paz e segurança são aqueles que ficaram para trás e no início do governo do anticristo vão ter paz e segurança falsa, mas virá, como diz a palavra, repentina destruição. O arrebatamento, como descrito na palavra de Deus, será um evento de proporções grandiosas, e logo após, em algum momento, o anticristo entrará em cena. Há hoje no mundo cerca de 2 bilhões e 100 milhões de cristãos professos. Vamos dizer, colocando por baixo, que 50 milhões sejam arrebatados e desaparecerão em segundos. Desaparecerão em segundo. Você imagina a reação que isso vai causar? Para onde foram? Quem os levou? Quem sabe voltam para me pegar? E os milhões de bebês que vão desaparecer, como diz a palavra de Deus, o mundo ficará em polvorosa, desesperado, em estado de choque. Nesse momento, o mundo irá se unir. O mundo estará unido com um único propósito: sobreviver. Vão esquecer miséria, discussão política, diferenças religiosas. Dilma sentará com Temer, Lula sentará com Aécio. Todo mundo vão estar juntos. Talvez em uma dessas reuniões de cúpula, Satanás apresentará ao mundo o seu homem, que terá o seu poder e autoridade. Todo o espantoso avanço da tecnologia estará à sua disposição. Com a sua genialidade, trará respostas às perguntas do mundo. Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. Quem é o cavaleiro do corcel branco? Não é Cristo, mas um imitador de Cristo. Esse cavaleiro é o anticristo. Trata-se de alguém que saiu desenfreado, vencendo e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco caracteriza-se pela ânsia do poder. O tropel do seu cavalo será ouvido no mundo inteiro. O mundo que rejeitou a Jesus Cristo receberá prontamente o homem de Satanás. Jesus disse que veio no nome do Pai e não foi recebido. Aí ele disse: se outro vier em seu próprio nome, e esse outro que virá em seu próprio nome é o anticristo. Esse vocês vão receber. É a revelação do anticristo ao mundo no início da grande tribulação. Esse ditador, esse líder mundial, vai aparecer no cenário mundial com um arco, mas sem a munição do arco. Prestou atenção? Depois você volta lá e leia de novo o texto, e você perceberá. Isto significa que inicialmente o anticristo vencerá sem guerrear. Ele não tomou à força uma coroa. O texto sagrado disse que foi-lhe dada uma coroa. Ele começa o seu nefasto trabalho como um impostor, um falso Cristo que sai para conquistar mentes e corações. Toda uma geração vai se entregar a ele de corpo e alma. Tudo indica que quando o primeiro selo é aberto, vem a paz falsa, mas também virá a repentina destruição. Virá logo em seguida, como diz a palavra de Deus: quando andarem dizendo há paz. Preste atenção. Tem mesmo a paz falsa. Quando andarem dizendo há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Primeira carta
de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 3. Preste atenção, aqui diz: de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. A coisa é séria, meus irmãos. É séria. Não é brincadeira, não. Haverá um momento em que a humanidade pensará mesmo ter alcançado a paz e segurança. Mas nesse momento sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Com toda certeza, as nações do mundo irão estabelecer uma paz internacional sem precedente. E talvez até num futuro bem próximo, porque há milhares de anos a palavra de Deus previu que nos últimos dias haveria uma falsa paz. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição e de modo algum escaparão. O que mais se poderia esperar de uma paz estabelecida pelo anticristo? No momento determinado por Deus, indubitavelmente, o anticristo assumirá o governo mundial conforme previsto na palavra de Deus. O caminho para um governo mundial unificado está em marcha inexorável. Neste momento, estamos às vésperas desse governo mundial totalitário e paradoxalmente democrático. O anticristo, no comando da governança mundial, disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. É assim na política. Observe bem. É assim que se conquista o poder na política. Só que aqui é uma coisa maior. Para os seus seguidores cegos, ele parece um enviado dos céus. Mas nada poderá estar mais distante da realidade do que isso. Trata-se de alguém que subirá do abismo, das profundezas de Satanás, para se colocar no lugar de Cristo, contra Cristo e o seu povo no fim dos dias. Ele será a maior mentira que este mundo já viu. E aparecerá no cenário mundial como um democrata, um homem da paz, mas trará o horror e o terror sem precedente. Logo no início do seu governo, ele oferecerá uma solução para o caos deste mundo. Ele acenará com a paz para um mundo dominado pela guerra. Sinalizará com a ordem para um mundo tomado pela violência. A nova ordem mundial, já muito falada. Prometerá restabelecer a economia abalada do mundo. Oferecerá ao mundo uma nova ordem mundial que já está em curso. Então, o povão irá bradar paz e segurança.
Mas é o mundo ímpio que dirá ter alcançado a paz. Mas não significa que a terá, porque nesse momento os habitantes do mundo conhecerão a destruição, a verdadeira natureza do anticristo e o seu governo de terror no mundo inteiro. O mundo vai mal, mas ficará pior. As coisas na terra ficarão insuportáveis. Acerca dessa destruição, Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versos 21 ao 22. Jesus também disse: é necessário assim acontecer. Mateus 24, verso 6. Isso significa que Deus está no comando de tudo. Significa que essas coisas são necessárias, até o próprio anticristo, para a concretização do propósito divino neste mundo. Significa também que Deus é soberano sobre tudo e que no final o propósito de Deus alcançará o seu objetivo. A palavra de Deus também prevê que os que creram em Jesus e nasceram de novo através da nossa morte e ressurreição em Cristo serão retirados da terra antes desse período sombrio e sem precedente na história da humanidade. A palavra diz: Jesus que nos livra da ira que certamente virá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele livra da ira vindoura, futura. Creia na palavra de Deus que afirma sua morte e ressurreição, terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Com esta experiência, você terá a certeza do seu novo nascimento, da sua regeneração, e será removido, arrebatado antes desse período e será preservado dessa ira. Apenas creia sua morte e ressurreição em Cristo. Creia já, imediatamente. É urgente. Se você for deixado para trás, terá que enfrentar dificuldades sem precedentes. Mas lembre-se que poderá ser salvo ainda, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo é e será a nossa única esperança. Se virarmos as costas para Ele, tragicamente não nos restará nenhuma esperança. Como é que você está? Como é que está o coração? Sem mácula?
Como está o seu interior? Você tem paz? Você está livre de culpa? Como você está? Pense nisto. Como que você vai ser encontrado por Ele? O Eduardo estava perguntando para mim: o senhor acha que vai demorar? Ou não? Não sei, filho. Não sei. Eu acho que está muito próximo. As coisas estão muito adiantadas. Agora mesmo, semana passada, o Papa Francisco, em um discurso, sugeriu um líder para a Europa. Porque nós estamos em crise de líderes. Crise de líderes. Em quem votar? Em quem você votaria no Brasil? Michel Temer? Ah, não me faça rir. Lula? Quem? Tem aí alguns que estão ainda aí. Mas quem é o grande líder? Quem é o cara? Cada um pior que o outro. O mundo está precisando de um líder, de um cara com todas as condições, inteligência, carisma. Esse cara é o anticristo. Estão pedindo o líder, estão pedindo. Mas qual que é a hora dessa? Por isso que tem que ficar com a mala pronta. Mala pronta, tá? Não deixa para a última hora, não. Mala pronta. O que é mala pronta? É o novo nascimento. Passaporte, irmão Vavá. Passaporte assinado. Passaporte é o novo nascimento. Senão você vai ficar, meu irmãozinho. Viu? Você vai ficar ainda, é capaz no domingo seguinte vir aqui na igreja ainda. Fazer o seu cultinho. Amém?